Salve, salve meu povo, boa noite, obrigado pela audiência em mais um episódio aqui do Café com Ferri. Eu sou Felipe Corleta, co-host desse podcast e a gente sempre começa agradecendo aos nossos patrocinadores, Sérgio K, sempre aqui vestindo Sérgio K, então entra lá, sergiok.com.br, usa o cupom FERRI15, tem Black Friday e também tem coleção de verão lá na Sérgio K. Minerva Foods, melhores carnes para o teu churrasco são da Minerva Foods, Estância 92, especialmente. E hoje anunciamos um novo patrocinador aqui no podcast, Adapta.org. Adapta.org, que é a maior empresa de educação de IA generativa da América Latina. O Max, CEO da Adapta, inclusive, esteve aqui em um episódio do nosso podcast e disse que tem 100% de certeza que a Adapta consegue treinar e aumentar a produtividade de qualquer empresa usando inteligência artificial. Então, se você é dono de negócio, está nos ouvindo e ainda não usa ferramentas de inteligência artificial, escaneia aqui o QR Code que vai aparecer na tela e clica no link do comentário fixo para conhecer os treinamentos da empresa Adapta. Eu vou soltar no meu Instagram lá para a gente pagar aí 1 ano de patrocínio que o pessoal nos prestigiou. E aí eu vou dar um link. Eu queria agradecer demais a presença do Pedro aqui hoje. Sei que a agenda é complicadíssima. É um dos maiores empresários do Brasil e ele fez um turnaround dificílimo no Brasil. E da Vulcabras, hoje todos os tênis maravilhosos aí que a gente vê, os corredores estão correndo mundialmente com os tênis, é um negócio meio assim, até meio inacreditável que uma empresa brasileira esteja conseguindo rampar dessa forma, não sei como, mas a gente vai discutir isso aqui hoje. E eu tô falando como um cara que trabalha com o mercado de capitais. Eu, sinceramente, não entendo como, e eu quero que tu explique, e eu tô falando isso pra ti, a gente é amigo, eu acho que é um negócio revolucionário no Brasil, numa indústria completamente sucateada, né? Então eu queria agradecer demais a presença do Pedro aqui hoje, e o Coreta vai abrir exatamente nessa linha aí, porque eu acho que é o que todo mundo quer ouvir. Vamos lá, Pedro Bartelli, nascido em Farroupilha, formado em administração, criado dentro do setor de calçados, vendo desde cedo a produção e desenvolvimento desse ramo por meio da Grendene, empresa da sua família. Foi campeão brasileiro de automobilismo antes de empresário. Em 2015 se tornou CEO da Vulcabras, cargo que ocupa até hoje. Pedro, bem-vindo. Primeira pergunta é o seguinte: a Vulcabras é um fenômeno da indústria nacional em um país com a indústria sucateada, que sofre com concorrência da China, sofre com concorrência de fora. Como ser competitivo produzindo no Brasil? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer poder falar um pouco da história da Vulcabras, que tem nos dado muitas alegrias. Realmente a Vulcabras está no seu melhor momento e tem liderado os resultados do setor. Para responder a tua pergunta, a gente precisou inventar sistemas de trabalho aqui diferentes para poder competir, porque de fato hoje o custo da mão de obra e subsídios financeiros que existem na Ásia são muito maiores do que o Brasil. Então, 40% do custo de um calçado vem de mão de obra. E a Ásia tem uma mão de obra que já foi maior, mas hoje é 3 vezes inferior à brasileira. Então, se 40% do custo do calçado já é a mão de obra, e lá eles pagam 1/3 do que a gente paga aqui, a gente já não se torna competitivo. Então, como competir? Nós tivemos que inventar um sistema de produção muito rápido e flexível. Eu confesso que eu tenho um centro de desenvolvimento, tecnologia, fábricas super modernas e muita criatividade dentro da empresa, mas a gente entrega para os nossos clientes uma vantagem, e aí eu tenho que explicar um pouco como funciona o mercado. No mundo, todas as marcas grandes internacionais, elas pré-vendem as suas coleções com 6 meses de antecedência. Por quê? Que elas desenvolvem nas suas empresas e terceirizam a produção praticamente toda na Ásia. Então o que acontece? O nosso cliente precisa, inclusive no Brasil, comprar dessas marcas com 6 meses de antecedência, precisa usar a bola de cristal e descobrir o que vai vender mais, o que vai vender menos para fazer suas compras. Vai chegar daqui a 6 meses. O que acontece? A lei de Murphy vai atuar forte aí, alguns produtos não vão vender muito bem e esses produtos vão ter liquidação. E os produtos que venderem bem não vão ter a reposição imediata. É normal, o mundo funciona assim, por isso existem diversas liquidações no mundo. A Vulcabras desenvolveu um processo de se abastecer em 45 dias
se abastece com mais de 90% insumos nacionais, pega o pedido, em 45 dias entrega para o cliente. Isso quer dizer que a gente consegue fazer reposições mensais. O cliente não precisa fazer grandes apostas. Logo, ele tem uma melhor margem em todos os produtos, porque ele não precisa ter as liquidações. E para finalizar um pouco dessa explicação, que é uma das qualidades que a Vulcabras tem, não é a liquidação o mais importante, porque num setor de moda é bastante difícil você encontrar os best-sellers, os produtos que vão vender mais. Então, quando a gente encontra esse produto, quando o cliente acha o produto que mais vende, ele pode repor com a Vulcabras mensalmente quantidades muito maiores. Então, ele potencializa a venda dos produtos que mais vendem. Então, a Vulcabras se tornou um player que entrega uma solução melhor. São mais de 10 mil clientes que a gente tem hoje no Brasil. Muito difícil ter eficiência com isso, mas a gente consegue estar mostrando os resultados através disso. Cara, me parece um pouco mágico, eu queria que tu explicasse. Tá. Detalhadamente, obviamente a gente não quer que tu exponha segredos industriais nem nada, mas existe um gap muito grande entre a Vulcabras e os seus concorrentes. A principal delas é a Alpargatas, que sempre foi uma empresa muito valorizada, né? E hoje, inclusive, tu tá entrando no varejo, faz algumas lojas, né, e tudo mais. E a gente sabe que o varejo no Brasil tá sendo amassado aí pelos chineses, né? Temu chegou aí, já tem 25% do mercado, eu nem sei como tão rápido, né? A gente viu Americanas quebrar, a gente viu Casas Bahia quebrar, Magalu de 200 bi de valor de mercado para 5 bi, e aí vem um gaúcho, lá de Farroupilha, entrar também no segmento de varejo com uma companhia que está projetando quase 800 milhões de lucro para 12 meses para frente. Fazendo calçados no Brasil. Cara, isso parece assim... onde é? No produto? É o produto que é diferente? É o preço que é diferente? O que tem de diferente da Vulcabras? É o produto? Produto é muito importante. Eu considero que nós temos hoje o maior centro de desenvolvimento de tecnologia da América Latina, de produto de tecnologia da América Latina, em Parobé. Existe uma cultura de desenvolvimento de calçados de muitos anos no Rio Grande do Sul, e a gente já foi grande exportador, então tem muita inteligência de calçado no Rio Grande do Sul. Nós treinamos muito toda a nossa mão de obra, que é hoje na Bahia e no Ceará, que é no Nordeste, algo que não era tradicional da região, hoje é uma ótima mão de obra. Mas a Vulcabras também passou por uma reestruturação muito profunda. Isso ensinou a Vulcabras a ser muito eficiente, a ser muito austera nos seus custos e ser muito eficiente. Eu tenho uma equipe muito boa, mas eu considero que essa agilidade que a gente consegue ter de identificar as tendências de mercado, trazer os produtos com a competência que a gente está tendo e conseguir competir no mercado com essa reposição, é uma receita dificílima de fazer. Por isso os nossos concorrentes também, nem os nacionais, fazem. É muito trabalhoso fazer isso. Eu, de fato, quando a gente adquiriu a última marca, que foi a Mizuno, já estava no Brasil há mais de 20 anos, nós dobramos de tamanho em 2 anos. Por que isso? Porque realmente a Vulcabras é uma especialista em esporte. Nós temos muitos recursos e não devemos em nada para nenhum recurso, nenhuma máquina, nenhum sistema que exista no mundo hoje. E a nossa associação a Bicalçados, para que você entenda um pouco, acho que a dor ensina a gemer, né? Ela prova que o Brasil, e eu não estou falando só da Vulcabras, a Vulcabras é uma especialista nisso, é um exemplo, mas o Brasil é mais produtivo que o asiático. Nós fazemos mais pares homens do que os asiáticos. Nós não somos competitivos por causa de custos. Se um dia nós fôssemos competitivos por causa de custo, e hoje nós já somos o 5º maior empregador da indústria de transformação do Brasil, nós voltaríamos a ser um grande exportador de calçados. Então a gente tem tudo aqui para poder competir com isso. Repete essa parte do produtivo que eu não acreditei bem. Vamos de novo. Assim, o brasileiro... O dado da Bicalçados é
As indústrias brasileiras são mais produtivas que as asiáticas. A gente faz mais pares homem do que eles. Só que eles têm custos muito menores. Então, trabalhistas. Pares homem é por funcionário na fábrica. Por funcionário na fábrica. Isso é a produtividade. Por isso eu digo, a Dor ensina a gemer. Para eles lá, a mão de obra não é tão relevante quanto para nós aqui, porque representa entre 40% e 50% do custo do calçado. Então, quando se fala, Ferri, eu acho que aqui no seu programa, e eu te sigo e vejo muito falar sobre abertura comercial, sobre aberturas econômicas, livre comércio, eu sou favorável. Mas eu sou favorável em condições igualitárias. Tem que ter condições igualitárias, porque se, por exemplo, nós tivermos uma abertura comercial com a Ásia, hoje, né, a gente tem impostos de importação, são baixos, 35%. Mas os Estados Unidos não produz mais nenhum calçado e tem 20%. Então, assim, existem barreiras de proteção para tentar equalizar um pouco isso. São suficientes? Não, não são suficientes. E aí tem outra coisa, como é que a gente consegue se virar um pouco? A gente investiu muito no nosso parque fabril para automatizar alguns processos. Então, quando o produto tem menos mão de obra, a gente se torna um pouco mais competitivo. E para que você veja, os produtos mais simples, e a Olímpicos tem esse produto de entrada, o melhor custo-benefício do mercado, a gente faz em máquinas que vieram de teares, são máquinas que vieram da indústria têxtil, são teares retilíneos, faz a parte superior do calçado, que é o cabedal, praticamente automática, que é aquela parte mais meia. Quando tem poucos processos, a gente já tem uma competitividade parecida com os asiáticos por essa produtividade. O que tu acha dessa invasão chinesa no Brasil? Que eu, inclusive, questionei o ministro Guedes numa entrevista ao vivo, e ele, como um libertário raiz, ele falou o que um libertário raiz falaria. Ora, a liberdade é o mais importante, acho que a gente tem que, né, fazer... É diferente nos Estados Unidos. O brasileiro, ele quer comprar tudo da China, não pagar imposto, e a indústria nacional que se ferre, né? Os Estados Unidos já meteu 100% de imposto nos carros chineses na hora para não prejudicar a indústria e milhões de empregos, né? Sim. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Tu acha que a gente tem que... E eu perguntei para o ministro Guedes, ele falou o seguinte: Ferri, esse é um problema da Receita Federal, que não consegue controlar isso. Eu falei, mas a Receita Federal responde para ti, né? Daí ele falou, mas o problema é que nós precisamos controlar disso da maneira correta, então funcionaria. Mas no Brasil as coisas não funcionam. Então tu esperar de um Estado ineficiente que seja eficiente é um negócio até ridículo, porque vai quebrar todas as empresas brasileiras, né? E eu, inclusive, falei pro Lira, pro Bolsonaro, que essa invasão chinesa ia quebrar o varejo no Brasil. Eu queria saber qual é a tua opinião. Tu acha que tem que liberar, tem que ter uma taxa maior, porque a gente também tem um país, a gente também tem emprego, a gente também tem que pensar um pouco na gente, porque assim, todos os países têm proteção às suas economias. Por que o Brasil vai ser diferente? Eu queria saber qual é a tua visão sobre isso. Bom, primeiro, é nítido que o Brasil precisa gerar empregos, né? A gente tem um Bolsa Família enorme aí que deveria ser substituído por empregos. Nosso setor é o 5º maior empregador da indústria de transformação, um setor importantíssimo e que eu acabei de falar aqui. Se nós tivéssemos condições igualitárias de trabalho, nós empregaríamos muito mais. As empresas cresceriam muito mais porque elas exportariam. Quais condições pra gente... Bom, o problema, Ferri, é que o que está errado não é aqui, o errado está lá. Como é que eu posso pagar 1/3 de salário? Como é que se equaliza isso? Talvez a tarifa de importação tenha que aumentar. Então, assim, quando a gente fala de livre comércio, eu não tenho problema nenhum de ter livre comércio com a Europa. Lá na Europa se respeita a Organização Mundial do Trabalho, se respeita, se paga os salários corretos. Existe uma produção ainda na Europa, por exemplo. Vamos fazer livre comércio com a Europa, mas com a Ásia não. Com a Ásia não, porque lá os custos são muito mais baixos e a gente não tem como ter os custos asiáticos aqui. Então, através de tarifas. Outra coisa que aconteceu aqui, que é legal de contar para vocês, a crise da Vulcabras, a maior
crise que a Vulcabras teve, e no ano de 2010 a Vulcabras tinha se tornado a maior empresa do setor naquela época. Hoje nós somos a melhor, mas estamos caminhando para voltar a ser a maior. Mas naquela época a Vulcabras investiu muito porque a Bicalçados defendia uma tarifa antidumping contra produtos chineses. Quase 100% dos produtos vinham da China. Do ano de 2010 para 2011 foi aplicada a tarifa antidumping. E nós contratamos, compramos muitas máquinas e nos preparamos para uma demanda que iria vir. E a gente estava muito preocupado porque vinha realmente tendo dumping no Brasil e excedentes mundiais eram escoados em países emergentes como o Brasil. O que aconteceu no ano de 2011? A importação no Brasil não caiu, ela cresceu 40%. Da China praticamente terminou e veio tudo do Vietnã, da Indonésia. Então houve uma triangulação de exportação e uma reorganização na Ásia. Então o antidumping de fato não fez efeito. Então veja como é complexo. Até a gente teve uma prova de que existia o dumping, porque existiam as liquidações no Brasil, mas ele não funcionou. E não funciona até hoje direito. O ideal seria que fosse observado a Ásia e não somente a China. Então são coisas que a gente defende através da Bicalçados, da associação. Eu sou conselheiro na Bicalçados, as tarifas antidumping e os impostos de importação para equalizar. Talvez isso seja não mal visto, mas não seja bem interpretado num país rico, mas num país como o Brasil, precisa, né? O Brasil precisa de indústrias, precisa de emprego. E a gente não pode sobreviver aqui de commodities, de exportação de commodities e passar todo esse emprego para outros países. Talvez a principal mudança regulatória que a gente tenha pela frente aí nesse sentido de tentar estimular a indústria é a reforma tributária, que foi aprovada no ano passado. Como que a Vulcabras, como você e como que a Vulcabras vem essa reforma tributária que foi aprovada, ela vai ser positiva para a indústria nacional? Bom, nós estamos um pouco apreensivos com isso também. A gente tem conversado muito, eu vou a Brasília, a gente vai todo ano seguido conversar em Brasília, fala muito com os governadores dos estados onde a gente está presente, mas existem muitas incertezas no mercado do que realmente vai acontecer. A gente tem estudado para que lado a gente vai. Por exemplo, a reoneração da folha de pagamentos, nosso é um dos setores, dos 17 setores que tem a desoneração, a partir do ano que vem começa a onerar 25% de novo, isso é nocivo. E a gente vem defendendo o que vai ter de compensação para isso, porque o nosso grande concorrente realmente é o produtor asiático. Então, nós estamos esperando que exista uma contrapartida para um aumento de carga tributária que possa existir. Nós trabalhamos com incentivos fiscais no Nordeste e a reforma tributária vai reorganizar tudo isso. A gente já está falando com os estados, então a gente não tem ainda uma definição completa. Isso é ruim, porque enquanto você não tem uma definição, você não tem investimentos, né? E a gente vê que não é só o nosso setor, né? O nosso cliente mesmo. Quem é que abriu novas lojas, as fábricas novas? Esse ano é um ano que as incertezas estão deixando todo mundo meio sentado na arquibancada. A Vulcabras não, a Vulcabras está crescendo, a Vulcabras está investindo em novas frentes, novos produtos. A gente está um pouco fora da curva, mas seria bom que o mercado ajudasse um pouco também. Ô Pedro, deixa eu te perguntar, eu não te conheço muito bem, a gente não é absolutamente muito amigo, mas tem uma coisa em ti que me impressiona bastante. Tu é um cara muito gente boa. Um ego muito controlado. Como é que é ser um super empresário no Brasil e controlar esse ego? Porque quando o cara vai ficando, né, mais relevante, politicamente, pessoalmente, o cara vai se colocando aí num pedestal complexo. Como é que é para ti essa coisa do ego? Porque eu lido aqui com alguns CEOs, né? Alguns políticos, inclusive, e tem gente que muda da água para o vinho, né? Só basta tu dar um pouquinho de poder
né? Do cara te ligar 3 vezes por dia para não atender mais. É basicamente assim que eu vejo. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é que foi como é que é isso na tua vida, assim? Porque me impressiona bastante, assim, o teu perfil pessoal, inclusive, assim. Bom, acho que o exemplo começa de casa, né? Eu nasci em Farroupilha, eu tive como grandes exemplos sempre o meu pai, o meu tio, são pessoas de grande sucesso e bastante humildes também. E minha mãe sempre foi uma pessoa, minha mãe é falecida, mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito honesta, justa, sempre tentando ajudar todas as pessoas. A gente foi criado muito com grande sucesso dentro do crescimento da nossa família, lá do início da Grendene, mas sempre com muita humildade. Eu não posso dizer que eu não seja vaidoso ou que eu não goste de ver o sucesso que eu tenho construído, mas eu desde muito cedo encarei, por exemplo, o automobilismo como um trabalho. E eu fui campeão brasileiro 2 vezes, né? Vice-campeão sul-americano de Fórmula 3. E lá no Rio Grande do Sul, no jornal principal, praticamente toda semana estava minha foto lá. E eu era bastante conhecido no Brasil pelo automobilismo. Então acho que desde muito cedo eu tive um pouco de contato com se tornar uma pessoa conhecida. Mas nada se compara à satisfação pessoal que eu tenho hoje de ter conseguido montar um time fantástico e conseguido liderar esse processo de reestruturação da Vulcabras, uma empresa que devia 1 bilhão e 100 milhões e hoje é uma empresa de 5 bilhões de valor de mercado. Então, é isso, eu acho que vem muito da criação, sou uma pessoa muito bem resolvida, eu sou muito bem casado, tenho meus 2 filhos, tenho um grupo de amigos que são muito próximos, família muito bem, a gente se dá muito bem. Acho que eu convivi já com muitas pessoas que foram tendo sucesso assim, e é um pico, às vezes, né? Eu tenho muitos amigos que tiveram muito sucesso, se tornaram pessoas diferentes, mas não ficam muito tempo lá em cima. Se elas continuarem tendo sucesso, elas vão voltar à humildade. Elas vão ver que existem coisas muito mais valorosas do que você ter o dinheiro ou ter acesso a bens e etc. Eu estou com 48 anos, estou talvez no melhor momento da minha vida, estou super bem. Se eu só for continuar na pergunta aqui, que é mais uma continuidade. Tu, assim, olhando o mercado empreendedor no Brasil, financeiro e tudo mais, teu pai é um cara, né, muito bem sucedido, teu tio também e tal, mas ninguém jamais ia apostar, nunca, 1 para 100, um azarão, que tu ia entrar na empresa sem uma experiência recorrente, ia fazer uma revolução dessa forma, porque se tu tivesse pego essa empresa sem o teu background familiar, tu teria também virado do jeito que tu virou. A empresa estava quebrada, a empresa estava quebrada, endividada, e hoje é uma empresa que nem dívida tem, vale 5 bilhões, provavelmente vai valer muito mais, está voando, né? E às vezes, não, esse cara aqui é herdeiro, Sim. né? E eu acho que tu convive bastante com isso e não é uma pessoa que se incomoda com isso. Mas quais tu acha que são os teus diferenciais para tu conseguir sentar a bunda naquela cadeira, que teu pai saiu, teu tio nem tá aí, né? Teu tio nem fala com as empresas lá, com os CEOs das empresas dele. Fala sim, fala. Fala pouco, que eu sei. Quais são os teus diferenciais pessoais que tu acha que tu conseguiu fazer essa virada? Porque, cara, assim, realmente é um negócio, assim, são raríssimos casos no Brasil, né, de turnaround. Turnaround no Brasil é dificílimo. Sim. Né? E turnaround de uma empresa familiar que o herdeiro fez, talvez nem sei se tem. Sim. Né? Então, quais são os teus... O que tu acha que o Pedro tem de diferente? Velho, acho que vou falar uma coisa que eu não comento muito publicamente, assim, mas eu
eu quando saí do automobilismo, eu fiquei um pouco perdido. Porque eu montei umas lojas próprias, eu era feliz, mas depois eu entrei na empresa para cuidar de lojas, depois eu comecei a cuidar um pouco do mercado externo, eu não conseguia me desenvolver, surgiu uma oportunidade para a Argentina, eu fui feliz, voltei para o Brasil como diretor de marketing, não era feliz porque eu não tinha como me desenvolver tanto, eu não tinha como tomar as decisões e tudo mais. Então, eu estava dentro da empresa, mas existia um presidente, existiam vários diretores, meu pai como presidente do conselho. Então, foram momentos um pouco difíceis. Dentro desse período, a minha mãe sofreu um acidente e faleceu. E eu virei herdeiro de fato da minha mãe. E de fato eu recebi ações da Vulcabras. E esse momento foi o momento que a Vulcabras estava passando por uma dificuldade. E eu não me sentia bem em ter recebido uma herança. E a minha mãe tinha dinheiro também, ela era líquida. E a Vulcabras precisava de aporte de capital. E a gente estava aportando capital e eu peguei o dinheiro e coloquei para aumentar a minha participação na Vulcabras. Isso era também um motivo para mim honrar, né, o que eu tinha recebido. Era uma missão assim de conseguir fazer. A família tinha outros patrimônios, mas de fato o que você falou, a Vulcabras e o quanto eu conheço a minha família, meu pai ia honrar até o último centavo, tudo. Então, se a Vulcabras não tivesse voltado a se tornar uma empresa rentável e uma empresa valorosa, nós poderíamos ter diminuído muito o nosso patrimônio todo, porque ia comprometer muito tudo que tinha sido construído pelo nosso lado da família ao longo desse tempo. Mas voltando para o que você me perguntou, acho que o automobilismo me trouxe muito assim, esse lado da competição. A reestruturação começou com a Gagliasi, o próprio Cláudio Gagliasi trabalhou 6 meses com a gente, um professor. Esse é um gênio. Um gênio, um professor. Né? A gente aprendeu frases fantásticas, tipo, se você tem um insubstituível dentro da empresa, é o primeiro que precisa ir embora. E a gente... Vou contar uma aqui boa. Essa frase é boa, hein? Essa é boa. E isso muito aconteceu porque a gente teve que fazer um enxugamento muito... E aí eu acho que eu me desenvolvi muito numa coisa de pessoas. Mas a gente teve que fazer um enxugamento importante e aí veio uma pergunta lá. Qual foi a primeira... Isso está na palestra que eu falo. Qual é a primeira coisa que vocês acham que é a mais complexa que ele perguntou? O que é o mais difícil para vocês? Expliquei. Olha, nós tradicionalmente temos uma grande fábrica, melhor gerente, isso vem da Grendene, da Vulcabras. E quando nós compramos a Azaleia em 2007, ela veio com uma matriz e várias filiais. E era uma composição para empregar todas essas regiões e tudo mais. E eram 15 filiais. E o Cláudio, assim, quase não deixou a gente terminar de falar, vamos fechar as 15 filiais. Não, como vamos fechar as 15 filiais? Tá louco? São 15 cidades. Ou fecha as filiais, ou vai ter que fechar a matriz também. Então você tem que ir lá falar com o governador, com quem quiser, a gente vai. E realmente foi o que aconteceu. A gente acabou indo para a Bahia naquele momento e fechou as 15 filiais. Por isso, de vez em quando, fala assim, a Vulcabras fechou 15 fábricas. É verdade, são 15 satélites, mas permaneceu a matriz. Então a gente aprendeu muito a pensar, eu principalmente, e aí tu vê uma coisa de humildade. Eu tenho até hoje, um dia eu acho que eu vou escrever um livro, e eu fui o ateiro da reestruturação. Eu disse, eu quero ser. Então, assim, eu realmente anotava todas as decisões e todos os assuntos que a gente precisava endereçar. Então, do início ao fim do dia. E a reestruturação começava às 8 da manhã em Jundiaí e terminava às 11 da noite por muitas semanas, muitos meses, inclusive. O Cláudio ficou 6 meses com a gente. Então, eu acho que eu me desenvolvi muito em pessoas, assim, em montar time. O pessoal da Vulcabras gosta muito de mim. Acho que gosta até hoje, porque na época que ficou a dúvida de quem assumiria, e eu meio que co-assumia durante a reestruturação, mas ficou uma dúvida em 2015 se eu assumiria ou não, de 14 para 15, porque a empresa ainda tinha dívida, não tinha resultado, ainda dava prejuízo quando a consultoria começou a sair, mas estava mais enxuta. Comprou as ações no mercado. Sim, fomos fazendo aporte de capital e tal, acordo entre nós. Mas outra coisa complexa, já que nós estamos para um lado pessoal,
sabe que é tão difícil quanto lidar com uma empresa desse tamanho, com esse problema, é lidar com os acionistas, lidar com a família, lidar com toda a estrutura que está vivendo isso. E muitos não estão vivendo no dia a dia. Muitos estão vivendo de fora, querem ajudar, não conseguem, fica essas dúvidas. E aí, na época de eu assumir, eu confesso aqui que ficou um pouco de dúvida, eu acho que muito por proteção familiar mesmo, na época. Já faz 10 anos praticamente que eu sou o presidente, mas de direito, de fato, na reestruturação começa em 2011, porque era o que você falou, né? Essa empresa está muito mal, essa empresa pode quebrar, essa empresa pode manchar a sua história, você não precisa participar disso, outros assumem, né? Ou eu disse, não, a pessoa que mais entende do negócio sou eu, e a pessoa que tem a credibilidade para assumir sou eu. E eu me desenvolvi muito na reestruturação, viu, pessoal? Mas eu achei que eu sabia muito quando eu peguei a reestruturação, quando eu fui morar na Argentina. 80 argentinos num escritório, numa empresa quebrada, que nós fomos lá assumir a distribuição da Grendene, que era um terceiro, e mais a licença da Reebok. E eu saí de lá com 4 mil funcionários, fábricas, foi muito legal tudo que eu fiz, e eu achei que eu sabia muito por ter feito aquilo. E eu realmente aprendi, de fato, foi do ano de 11, 12, 13, 14, 15, e estou aprendendo até hoje, mas a fase difícil é a fase que mais ensina. Essa ensina muito. O Pedro, fala sobre a tua rotina. O que é importante numa rotina para ter alta performance, para conseguir liderar uma empresa desse tamanho? Bom, eu acho que são fases, tá? Eu era muito mais operacional do que eu sou hoje. Hoje eu tenho feito um papel, eu sou o CEO, mas eu tenho delegado bastante para os meus diretores, são muito competentes, são especialistas, são melhores do que eu no que fazem. Eu organizei muito a governança com o conselho, organizei muito o profissionalismo das nossas reuniões, então a gente tem uma reunião de diretoria semanal, a gente tem reunião de resultados mensais, a gente tem reunião com um grupo maior que é trimestral, antes da divulgação de resultados. Tenho comitês, então eu procuro falar dentro dessas reuniões bem organizadas. Sou uma pessoa que gosta muito de produto, então por isso a minha base principal é no Rio Grande do Sul, onde está toda a inteligência de criação, desenvolvimento, em Parobé. Agora a estrada vai melhorar um pouco lá, porque está em obra interminável. Antigamente levava 50 minutos, hoje em dia leva 1h20 para ir, que é estressante. Mas tem um escritório também em Porto Alegre e um no Caldeira, lá no Caldeira. Então me divido muito, as fábricas do Nordeste, viajo muito, tenho estado presente em todas, mas o meu ponto principal é em Parobé, onde eu passo 70% do tempo, mais ou menos, lá com produto. Meu irmão, ele é conselho da empresa, cuida do nosso family office e é uma pessoa que tem ajudado muito na parte tributária, financeira. Ficou 2 anos do BTG trabalhando lá, então é um cara que nos traz toda essa visão financeira e toda essa visão tributária muito bem, tem tido muito sucesso no trabalho dele, também me deixa muito tranquilo. E o meu pai, que é a pessoa que mais entende de calçado no Brasil, que eu posso atestar hoje, não tem ninguém que entende mais do que ele é muito presente, inclusive. Ele vai 2 vezes por mês, pelo menos, a Parobé, senta com o pessoal de desenvolvimento de produto, é lindo de ver. Ele senta lá, todo produto que ele pega na mão, ele melhora esteticamente ou a parte de engenharia. Ele ajuda muito nisso, ele está fazendo um papel de conselho muito importante, olhando, viajou agora recentemente para a Ásia para ver processos novos de produção. Então, assim, a governança está muito bem estabelecida. Meu pai, sendo presidente do conselho, realmente aconselhando e olhando de cima para nos ajudar a olhar para o futuro. Algo que eu também tenho ajudado a fazer. Pedro, quando que a Vulcabras vai comprar Alpargatas? Capraz, VR está muito bem. Eu tenho
muito respeito por todas as empresas que são nossas concorrentes, sendo diretas ou não diretas. Me dou com todas elas e, de fato, com todas essas, capital aberto. A Vulcabras não tem um concorrente de capital aberto direto. O Alpargatas era um concorrente, mas nós adquirimos a Mizuno da Alpargatas. Mas eu te digo uma coisa, eu não tenho receio de te dizer que a estrutura que a Vulcabras tem, e modéstia à parte, a competência que ela tem hoje, o quanto ela se modernizou e o quanto ela se dedica a cuidar desse negócio, eu acho que qualquer negócio que venha para a administração da Vulcabras, como uma nova marca, que já esteja presente no Brasil, ela vai performar melhor dentro da Vulcabras. A nossa estrutura, eu estou há 30 anos nisso, a nossa estrutura, nosso conhecimento, a nossa inteligência e essa sede que não tem fim de modernizar, de trazer processos novos e de vencer, é algo que a Vulcabras tem e que pode ser aproveitada, quem sabe lá, em algum dia, para um negócio maior. Pedro, se eu tenho um negócio que na minha mão vale 1, mas na tua mão vale 3, não vale mais a pena eu te entregar? Que eu vou ter 50% de 3, não 1, 100% de 1. As empresas no Brasil, por mais que sejam calçados, elas têm suas particularidades. E tem empresas que trabalham com matérias-primas bastante distintas, os maquinários são um pouco diferentes. Mas olhando para um lado de administração, eu acho que a gente tem uma ótima visão de mercado. E a Vulcabras está sempre aberta. A Vulcabras, eu falo o seguinte, as pessoas me perguntam, principalmente acionistas, né? E aí, Pedro, até quando você fica? Você vai continuar de CEO e tal? Eu digo, olha, eu acho que eu estou fazendo bem. Já querem te tirar da empresa. Não, ao contrário, eu acho que estão perguntando se eu não quero sair, né? E eu falo, olha, eu acho que eu tenho feito grande diferença, eu acho que eu tenho conseguido, com esse time, fazer uma empresa de grande sucesso, tenho um plano de crescimento, não quero sair da empresa, quero continuar, mas eu falo essa frase porque ela é verdadeira, a Vulcabras precisa se perpetuar. E se um dia tiver uma pessoa melhor do que eu para botar no meu lugar, ela vai sentar na minha cadeira. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o CEO. Eu já disse que eu estou muito bem resolvido com uma satisfação pessoal do meu trabalho, da satisfação que eu tive lá na época de piloto. É diferente, é maior hoje, mas é uma empresa que se profissionalizou e que tem que se perpetuar, tem que crescer. E tem um papel social importante, são mais de 20 mil colaboradores hoje, né? E qual que é o caminho para frente, assim? A visão, o que vocês esperam para os próximos anos, próximas décadas? Bom, foi muito importante para nós especializar ela. Na reestruturação, a gente também tinha, lembra que em 2007 nós compramos a Azaleia, que, por sinal, quando nós compramos, a Vulcabras faturava 500 milhões de reais. E a Azaleia, 1 bilhão e 100. Isso foi usado da época. Nós compramos uma empresa o dobro do tamanho da nossa. Então, a gente tinha o setor do feminino junto. Nunca foi a nossa especialidade, era um setor relevante pelo seu faturamento, mas não tão rentável, não tão eficiente, porque o nosso foco sempre foi esportivo. Quando a gente licencia o feminino da Azaleia para a própria Grendene, isso já faz 3 anos, a gente foca a empresa só no esportivo. Então, assim, continua sendo trazer mais negócios de esporte. Estamos muito especializados no esporte, mas eu acho que nós passamos de um momento de estar maduros, de estar bastante preparados para poder administrar mais coisas, marcas que podem ir para um lado mais de vestuário também, etc. Nós, por enquanto, estamos focados e sabemos que cabe mais marcas esportivas dentro. Mas se surgir algum negócio maior para a gente analisar, como de fato a gente tem sempre olhado no radar, eu acho que a gente vai analisar, porque seria uma pena que a Vulcabras não aproveitasse essa administração que ela tem, essa inteligência que ela tem hoje para expandir e crescer. É impressionante o crescimento do mercado de corrida. Sim. Recentemente. Como que a Vulcabras está se aproveitando disso? Assim, hoje não tem ninguém que abre o Instagram não vai ver um stories de alguém que correu 5 km, 10 km, quer fazer uma maratona. Corre 1. Ontem eu corri 5. Tá? Mas como é que a Vulcabras está vendo isso e se inserindo nesse momento? Bom, o setor de artigos esportivos cresce muito.
E cresce por 2 motivos. Eu vou dar alguns dados interessantes para vocês. Primeiro, antes da pandemia, só 23% da população brasileira praticava atividade física. Depois da pandemia, cresceu muito, mas somente 30% da população. Também, né? Por quê? Tu começou há pouco a entrar no praticar esportes e tudo mais. Não, eu desde criança. Ah. Bom, precisava malhar muito. Malhei com o Nuno Cobra na época, lá preparava o Senna. Como assim? Mas, então, ele cresce muito por causa do... Era 23, tem esse dado atual, não? 30%. Então é muito pouco, ainda poucas pessoas praticam atividade física. E também cresce muito pelo lifestyle, né? Um tênis para você trabalhar. Antigamente a Faria Lima não trabalhava de tênis, todo mundo trabalha de tênis. Hoje dá muita praticidade, versatilidade e conforto trabalhar de tênis e usar o tênis no seu dia a dia. Antigamente os jovens saíam de sapato, nós já saímos de sapato. Muito. Né? Hoje em dia dá para sair de tênis. Então, essa é uma tendência de crescimento. Olhando para a comunidade de corrida, sim, no Brasil explodiu, cresceu muito. E nós, da Vulcabras, observamos isso muito bem. Há 5 anos atrás, a gente convidou a comunidade de corrida para começar a co-criar produtos com a gente da Olímpicos, que é uma metodologia que se chama MESA, que é de uma tecnologia, é um desenvolvimento de produto que convidou especialistas do setor como mestres em biomecânica da USP, atletas amadores e profissionais, blogueiros, pessoas de moda, etc. E aí fomos criando, escutando eles, com todo o nosso sistema verticalizado que a gente tem, fomos escutando e fomos co-criando esse produto, que saiu a linha do Corre, que hoje representa 15% indo para 20% do faturamento da Olympus, algo que a gente não atuava. Isso foi absurdo, porque isso foi lançado há pouquíssimo tempo. Eu recebi um até, que eu uso, mas faz pouco tempo que foi lançada essa linha. Faz pouco tempo. Quanto tempo? 2 anos? Ela começa há 5 anos atrás, mas de fato 2 anos, né? O grande sucesso foi no Corre 3. Corre 2 já vinha com sucesso, mas o Corre 3, e agora a gente recém lançou o Corre 4. Corre Supra, o grafeno, a linha vem expandindo muito. E eu te confesso a vocês aqui que, humildemente falando, e aí sendo um pouco pretensioso também, que nós vamos criar um mercado no Brasil que não existia com esses produtos, porque realmente o produto é muito bom, o produto tem um excelente custo-benefício e ele tem conquistado novos corredores. Então a gente tem um mapeamento que essa categoria vai crescer muito no ano que vem e que a gente vai transformar mais pessoas em corredores por causa do acesso que a gente está dando e a qualidade que esses produtos têm. E muito bem pensados para o brasileiro. Questões de forma, de o produto ter uma forma mais larga na frente para poder os dedos do pé estar um pouco mais soltos, não tão apertados, e muitos cabedais, né, a parte superior do calçado com transpiração, porque o Brasil pouco tempo faz frio, a maior parte do Brasil faz muito calor. A gente vive num país perigoso, né? Tu sabe bem disso. Uhum. Não vou citar aqui motivos, mas nos últimos 2 anos a gente está vendo uma leva de CEOs de companhias abertas ingressarem nas redes sociais, né, e botarem a cara no Instagram e mostrar um pouco da sua vida, do seu lifestyle. E eu sempre fui resistente a isso, eu ainda sou um pouco, apesar de estar muito presente nas redes sociais, mas tu acompanha bem. Essa parte de lifestyle as pessoas amam. E tu, agora tu tá um CEO pop, Instagram, blogueirando e tudo mais. Como é que foi essa transformação para um CEO pop? Tu é um aí dos mais conhecidos aí no Instagram hoje. Como é que foi essa tua transformação de corredor, empresário para blogueiro? Eu te confesso que eu sempre fui um pouco resistente, né? Eu também. E apesar de ter uma esposa que é uma influenciadora, tem 600 mil seguidores, influência de moda, a Cláudia Bartelli, então tem um pouco de exemplo de casa, mas eu comecei... Você é o fotógrafo oficial? Todos nós, né? Todos os maridos somos, mas prefiro que os profissionais façam isso. Fazem melhor do que eu, mas eu me especializei também. Mas eu procuro mostrar muito
do dia a dia da Vulcabras, mas não esse dia a dia de manhã, tarde à noite. Eu procuro mostrar os processos, procuro mostrar as conquistas, falo muito sobre os resultados, defendo muito a nossa indústria nacional. Sempre que eu estou nas fábricas, eu estou mostrando o que a gente tem, porque às vezes a gente chega em Brasília, em qualquer lugar, e as pessoas acham que é aquele jornal que mostrou lá um operário passando uma colinha num sapato. Gente, é robótica, tem máquinas de injeção de EVA que faz essa parte branca da sola que são do tamanho de um caminhão, sabe? Tem processos convidados aí ver. Então, o que eu notei nisso? Eu notei que essa informação que eu passo para dentro de casa tem se tornado muito importante. As pessoas têm muito orgulho de chegar em casa e mostrar para a família deles. Isso começou a engajar os fornecedores, isso começou a engajar os clientes. Muitos clientes me ligam dizendo: Pedro, faz mais vídeos porque eu estou levando teus vídeos nas lojas para mostrar para os vendedores, para ter argumentos para vender. E eu acho que meu jeito de ser tem conquistado um pouco essas pessoas, porque eu sou ali, eu mesmo, sou verdadeiro. Agora, a minha vida pessoal, ela me conhece um pouco, de vez em quando a gente se encontra. Ela é um pouco diferente da minha vida empresarial. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, gosto muito de festas, gosto muito de carros, automobilismo e tudo, mas no meu Instagram isso não aparece. O meu Instagram é muito mais algo do empresário Pedro, e o meu lifestyle, ou a minha vida mais privada, ela não é que seja sigilosa nem nada disso, mas é algo que dificilmente você vai viver muito com a minha esposa. Ela sim mostra muito onde a gente está, o que a gente viaja, mas eu concentro mais na parte do empresário, na parte da empresa, o que eu acho que é interessante mostrar para as pessoas, para que elas possam também se inspirar e usar nos seus negócios, ver que uma empresa brasileira pode competir a nível internacional e ter orgulho de ter marcas como a Olímpicos no Brasil e que a gente se defenda. Ô Pedro, fala sobre a relação de idas e vindas da Vulcabras com o mercado de capitais. Sim. A gente teve uma empresa que entrou e saiu e entrou de novo na bolsa. Como é que foi isso e qual foi a estratégia por trás? Na verdade, a gente nunca saiu. A Vulcabras, em 77, ela abriu capital. Pouquíssimas ações serem negociadas. Quando eu assumo em 2015, a Vulcabras ainda tinha uma dívida muito grande, por mais que a gente tinha feito alguns aportes. Então, além de ter uma dívida grande, ela tinha problemas de ter ficado muitos anos sem investir. E esse mercado, o nosso negócio, tem muitos investimentos. O CAPEX é importante, de modernização e de aumento de produção. Então, nós traçamos um plano de migrá-la para o novo mercado. A gente teve bons resultados em 16, 17 também. Depois, o Vulcabras seguiu crescendo e a gente fez uma migração para o novo mercado. Acho que a gente pegou depois anos ali um pouco difíceis no Brasil. As ações ficaram um pouco paradas. Eu acho que perdeu um pouco de interesse naquele momento. A gente não conseguiu, talvez, passar uma previsibilidade maior. Mas os resultados foram aparecendo, né? A gente tinha 25% das ações em circulação. Hoje a gente tem quase 35% das ações. A gente teve um fundo que teve uma participação importante ao longo de muito tempo. Então a gente fez um follow-on recentemente, inclusive para dar mais liquidez. Meu relacionamento com o mercado é muito bom. O que eu tinha que fazer, que é prestar contas e mostrar a previsibilidade dos resultados, a gente tem feito. Eu não concordo com o valor da ação, acho que está muito descontado. A Vulcabras é a melhor empresa, melhores resultados do Brasil. Hoje, nos nossos peers, o valor de mercado é muito parecido, mas eu vejo que a Vulcabras deveria se valorizar mais, e a gente está trabalhando para isso. Algo que a gente fez agora foi divulgar dividendos mensais. Então a gente está pagando dividendos mensais, foi muito bem recebido, aumentou a nossa base acionária 3 vezes. Então foi uma decisão bastante importante. Se a gente pegar os últimos 12 meses, aí é um payout de 80%, mais ou menos. Então a gente se tornou um grande pagador de dividendo.
Me paga um vinho, então, pelo amor de Deus, já que tu tá com essa Porra, conta, porra. Seguido tu posta a foto lá do... Eu ganhei, cara, eu ganhei. Não, tu posta compro. a foto do vazio que a gente come lá no NB Steak. Aquele lá é bom, pô. Então eu pago o vinho, você paga o churrasco lá. Bom. Bem melhor, né? Tu quer pagar vinho com o Pedro, porque é uma falência aqui, pô. Vinho caro mano. eu só tomo quando eu vou na casa do Pedro, porque aqui não tem, porque eu nem entendo, né? Quer que eu conte uma coisa fora aqui? Triste? Triste, conta. Eu tenho uma adega e uma delas, eu tinha duas. Eu Uma disse que delas tava na ilha. estava na ilha. Puta que... Aí sim. E eu tenho, assim, muitas garrafas que ficaram 2 semanas embaixo d'água. E sabe que não estragou o vinho. Já tomei alguns para ver e tal. Tá não tudo estragaram. vivo, só sem rótulo. Você não sabe qual é o vinho. Alguns rótulos se salvaram também, mas foi impressionante. Subiu muito, né? A água subiu lá na casa que eu tenho na ilha, subiu 2,30 metros, mais ou menos. Eu vou... Quais? É do lado do Carlinhos Smith ali. O Carlinhos Smith foi todos os petrus dele, foi pro saco. Até o Marcelo Não falava... estraga o vinho O só Marcelo foi estraga lá se buscar. esquentar. Falou, eu salvei aqui, são meus, agora eu roubei. Muito bem. Um abraço aí pro Carlinhos e pro Marcelo. Eu queria falar justamente sobre enchente, aproveitar esse gancho. Deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui, que tá em relação ao outro assunto. Fique à vontade. A tua esposa teve um câncer. Sim. Eu queria que tu contasse qual foram os... com 2 filhos, né? Pré-adolescentes aí, né? Sim. Quais foram os aprendizados aí quando a gente... a única coisa que não tem solução é a saúde, né? Uhum. Quais foram os aprendizados aí com o câncer que a Cláudia teve? Bom, primeiro, a Cláudia é extremamente saudável. E teve. Então, isso é um aprendizado que todo mundo pode ter. Então, que façam os seus exames, né, periódicos. A Cláudia teve bastante sorte porque ela encontrou um câncer de mama bem no início. Mas era um câncer agressivo e ela teve que fazer operação e teve que fazer quimioterapia. Então, foi um ano dificílimo. Mas um ano que, assim, a gente sempre... Eu acho que essa positividade, a Cláudia é muito positiva, ela se curou através de tudo que ela fez, químio, tudo, mas muito de cabeça, muito, muito positiva, e eu acho que ajudei muito nisso. A família, os filhos, né, na época tinham 8 e 10, então eram bastante novos, são até hoje, mas... E a gente não escondeu deles, mas disse que tinha que passar por um processo, que a mãe estava doente... E sempre foi com muito otimismo, muitos amigos por perto, mas foi um ano muito difícil. Mas a Cláudia é uma rocha, assim, é uma guerreira, porque ela passou muito bem por isso. A gente não deixou de fazer quase nada. A gente viajou, inclusive no período de químio. Ela disse, eu quero conhecer Dubai. E nós fomos a Dubai. No período que ela tinha uma semaninha entre uma químio e a outra. Então, e eu aprendi uma coisa com isso, viu? Eu não digo mais não. Lá em casa não tem mais não, assim, para coisas positivas, tipo viagem. A educação dos filhos tem muito não. Mais não do que sim. Mas, assim, a gente aprende, né? Eu perdi minha mãe numa fatalidade, a Cláudia ficou doente, então a gente aprende a ver a vida um pouco diferente, dar valor às coisas. Então, eu tenho conseguido conciliar muito, muito bem o meu trabalho com a minha vida pessoal e tenho conseguido bastante tempo para a família, assim, e a prioridade são eles, as viagens e a gente colecionar memórias. Qual que tu acha que é, Pedro, o legado que essa enchente deixou no Rio Grande do Sul? A gente viu uma movimentação muito bonita do setor privado para ajudar. Pedro tava lá, eu andei de jet ski. Tava lá, pô. E como é que foi isso? Assim, conta o bastidor de todo esse apoio e de que você acha que fica para o Rio Grande do Sul desse período trágico aí? Bom, sabe que é uma sensação, né? Eu vi algumas pessoas que não deram muita importância, algumas pessoas não ajudaram, foram embora. Eu estava lá, eu tinha uma sensação de que eu precisava fazer tudo que desse. Então a gente mobilizou a Vulcabras fez grandes doações, ajudou na parte de região de Igrejinha, lá de Parobé. Me somei ao Instituto Cultural Floresta, lá com o Cláudio Goldstein,
ativamente, diariamente, coloquei equipe da Vulcabras para ajudar na logística. A gente montou um CD de distribuição no Shopping Iguatemi, mais de 200 carretas de doação. E comecei, junto com alguns empresários, a base de apoio na usina do gasômetro para salvamentos logo no início. Meu jet ski, eu fui. E eu digo o seguinte para vocês, foi uma mobilização muito legal, assim, uma mobilização fantástica da sociedade civil. Porque os salvamentos, os auxílios, se não fosse a sociedade civil, não teria tido o sucesso que teve. Então não faltou doações, não faltou pessoas auxiliando e realmente a sociedade civil fez a diferença. Salvaram milhares de pessoas, tiraram de casa, mantimentos, acolhimento, tudo isso. Mas, como tudo, né? Vai passando o tempo e a gente vai vendo que parece que está tudo bem, porque se você vai a Porto Alegre, supostamente está tudo bem. Mas nos interiores, né? De Porto Alegre até Novo Hamburgo, tudo aquilo que ficou alagado, todos esses interiores, tem muitas casas que não estão ainda nem limpas. E se der tempo aqui eu vou contar um fato que foi muito marcante para nós. Pode contar, temos 25 minutos. Muito marcante para nós, que foi o seguinte. A mobilização foi enorme, não só do Brasil, de fora. Felipe Massa, por exemplo, me ligou, um amigo, disse... Eu quero ajudar, Pedro, o que eu faço? Digo, vamos ajudar através do Instituto Cultural Floresta, porque ele está dedicado, ele sempre foi muito dedicado à segurança pública, mas agora a escolas, hospitais, compra de Starlinks para levar informação, para levar conectividade e tal. Eu repostei tudo várias vezes. É uma organização da sociedade civil, liderada pelo Leonardo Fração e pelo Cláudio Goldstein lá. E bom... Aí eu falei pro Massa, vamos ajudar essa. Como é que tu quer ajudar? Ele disse, não, eu tenho um leilão para fazer na Espanha e eu vou leiloar 2 macacões. E ele conseguiu um valor fantástico pelos macacões que ele leiloou. Um comprou direto, outro leiloou. Chegou R$1,5 milhão só do Massa lá. E aí eu conto isso porque numa corrida de Stock Car que ele foi fazer lá, a gente chamou ele e disse assim, vamos ver onde é que está sendo empregado o teu dinheiro através do Instituto Cultural Floresta. E vamos ver uma escola na Matias Velho, no bairro pobre, lá do bairro mais humilde do Rio Grande do Sul. Tem uma escola de 800 crianças. Vamos lá junto, porque nós vamos reinaugurar a escola. A gente foi lá reinaugurar a escola perfeita, tudo funcionando, as crianças disciplinadas, parecia um exército. As crianças todas sentadas na quadra, é uma quadra aberta que eles têm lá. Bom dia, cantaram para o Felipe Massa, etc. E eu fui dar um abraço, né? Eu fui, na verdade, cumprimentar o diretor, e ele mesmo disse assim, não, aqui a gente não cumprimenta, aqui a gente abraça. Ele deu um abraço, estava muito emocionado e disse assim, isso mostra um pouco como está o Rio Grande do Sul hoje. Ele disse assim, Pedro, com o auxílio do Instituto Cultural Floresta, com o auxílio de vocês, em 2 meses depois da enchente, a gente já começou aqui a trazer as crianças de volta, os pais puderam ir trabalhar, e a gente agora está completamente recuperado. Mas a 200 metros daqui tem outra escola, e ela nem limpa está. Então, assim, é um pouco do cenário. Ainda existe muito o que fazer no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem tentado trazer visibilidade para isso, porque o Rio Grande do Sul precisa ainda de muito auxílio. Seja federal, seja de empresários. E vai demorar para reerguer. Mas está funcionando, né? As pessoas estão funcionando, muitos ainda não voltaram para suas casas. Comércios nesses lugares, nem 50% recuperou. É um pouco do cenário. Fica aqui um grande abraço para o Instituto Floresta. A gente aqui também conseguiu ajudá-los aí com a logística de carretas para carregar jet ski durante a enchente. Eu queria te perguntar sobre como motivar um time, porque o teu time é a tua alma, é a alma da Vulcabras, é o que eu acho que a empresa deveria estar valendo 8 bi hoje, né? 10 vezes lucro. Não vou discordar. Depois eu vou te dar uma dica boa. Não online aqui, não ao vivo. Como é que se motiva um time? Como se mantém um time motivado? Tu acha que a principal característica é o dinheiro no bolso ou não? Ou o dinheiro no bolso, quem quer rir tem que fazer rir?
o dinheiro no bolso é só uma parte, ou tu acha que é o mais relevante? Porque todo mundo quer mudar de vida, né? Sim. Todo mundo quer ter uma casa boa, um carro bom, poder pagar bons estudos para a família. Como é que tu enxerga isso? Eu acredito muito na meritocracia, sim. Vamos ser hipócritas aqui de falar que realmente os ganhos dos executivos são muito importantes. O nosso ganho é para todo mundo. Mas a motivação na Vulcabras não vem só disso. Eu acho que... Mas quanto tu acha que o composto de remuneração... a pergunta é essa. Quanto por cento da motivação de um colaborador vem... qual percentual da motivação de um colaborador vem da parte financeira? Eu não sei te precisar, Ferri, mas eu acho que um pouco mais de 50%, sim. Porque nós vivemos num país que todo mundo precisa de dinheiro, né? Nem tudo funciona perfeito aqui no Brasil. É até uma segurança você ter bons rendimentos. Mas eu aprendi muito dentro da Vulcabras, é algo que eu falo lá, é super simples, eu falo em três palavras. Você tem que informar. Então, antigamente, principalmente o nosso setor, era muito industrial, muito fechado, as pessoas não tinham acesso às informações. Na Vulcabras, todo mundo sabe dos resultados, sabe dos planos, sabe das estratégias. Então, se tu tiver uma equipe muito bem informada, você vai conseguir comprometê-la. E aí é só motivar que vai funcionar. Então, assim, informar, comprometer e motivar é o que eu peço para todos eles fazerem. E deixar as pessoas serem partes dessas decisões. Eu falo que na Vulcabras, principalmente na nossa reunião semanal, que é de diretoria, é muito democrática mesmo. Eu gasto um pouco mais de tempo com meus executivos e com a empresa para convencê-los, né? Eu não sou uma pessoa que dá ordens lá dentro, eu não dou ordens lá dentro. Eu consigo direcionar a empresa falando com as pessoas para que elas se convençam. E eu também estou muito aberto a ser convencido, né? Tem muitas pessoas que sabem muito mais do que eu, e eu com isso tenho conseguido fazer um papel de olhar um pouco de cima, né, os caminhos que a gente está tendo, e realmente eu tenho a empresa muito exposta para esses executivos e eles entendem de tudo que está acontecendo. Então, essa informação eu acho que é muito importante. E essas reuniões que a gente tem um plano de remuneração variável, por exemplo, que tem mais de 100 pessoas na empresa hoje, e elas participam dessas decisões também. Eu ia filmar aqui para botar no Instagram, mas vou ter que fazer outra pergunta. Pergunta aí que eu vou falar. E sobre ambiente, o ambiente na empresa, né? Acho que isso também é parte da motivação. Como é que vocês... O que vocês têm de valores para o ambiente de trabalho lá na Vulcabras? É 100% presencial, tem home office, e em relação a esse ambiente, assim, alguns valores que vocês trazem lá? Na pandemia, nós começamos a trabalhar muito remoto, e sabe que um dos sucessos da Vulcabras, eu falo sobre isso, né? Quando começou a pandemia, e logo a gente teve que fechar o nosso negócio por 3 meses, o que aconteceria, né? As pessoas meio que se dispensariam e tal. Nossa reunião de diretoria, que era semanal, ela virou diária, com a empresa fechada. Todos os dias a gente tinha uma reunião de diretoria para ver o que nós realmente iríamos fazer na hora da retomada. Acreditávamos que as coisas iriam melhorar em algum momento, ou mesmo para contornar esses problemas. É um ambiente muito saudável da empresa, porque a gente trabalha com moda, a gente trabalha com esporte, a gente faz corridas proprietárias, a gente incentiva todo mundo a participar disso e a usar os produtos, as pessoas usam, então elas de uma certa maneira praticam esporte, mesmo que seja só uma caminhada, e convivem com isso dentro da empresa. O clima é bom, mas é um clima de bastante cobrança. Não é um clima onde a gente aceita o home office como algo que seja tanto faz. A gente prefere que os nossos executivos trabalhem nos escritórios. É lógico que a área de vendas, a gente olha para eles e diz assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vão para a rua, vão vender, né? Vão visitar os clientes.
Mas nós preferimos hoje que as pessoas estejam convivendo junto. O ambiente é muito bom, mas é um ambiente de bastante cobrança. Uma empresa de alta performance, uma empresa que cresce a 17 trimestres consecutivos, é uma empresa que se cobra muito. E nesse momento que a gente está no melhor momento, de vez em quando a gente termina alguma reunião e eu tenho que dizer assim, não, peraí, só um pouquinho, pessoal. Só para lembrar, nós estamos no nosso melhor momento, está tudo certo, mas nós temos que buscar melhorias. Porque a gente baixa a guarda, né? Eu acho que a reestruturação nos ensinou muito isso. A gente baixa a guarda quando está tudo muito bem. Os nossos concorrentes estão olhando. E um dia nós estávamos no lugar dos nossos concorrentes, olhando para um dia chegar onde a gente está. Então, se manter aqui em cima é muito difícil. E a gente vai continuar sendo austero e buscando melhorias. A meta desse trimestre é o baseline do próximo? Eu não faço metas por trimestre, tá? Eu Ou faço pro metas próximo muito ano? mais anuais e só para que vocês saibam, né, no momento que a Vulcabras está, a meta não é crescimento, a meta é manter os nossos indicadores financeiros, nossa rentabilidade e aumentá-la. Mas o crescimento tem vindo bem por causa de lançamento de novos produtos, etc. Mas nós não vamos nos acomodar, a gente vai continuar crescendo. Pedro, eu queria que tu falasse quais são os 3 diferenciais de um empreendedor, de alguém que quer mudar de vida. O que tu acha que a pessoa precisa para sair do 0 para 1? Porque muita gente vai assistir aqui e está no 0, precisa ir para 1. Onde que a pessoa deveria atuar na tua concepção, na tua opinião, na tua vivência? Bom, Ferri, eu acho que você pode ter muito sucesso empreendendo, mas você pode ter muito sucesso também participando de uma organização. Eu sempre falo para as pessoas se tornarem, não indispensáveis, mas sim fundamentais no que fazem. Eu acho que a gente não pode se limitar a fazer só o que a gente faz. A história da Vulcabras é fantástica no crescimento de pessoas. Eu acho que isso é algo que foi fantástico lá dentro, depois no período de crise. Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz e melhor foi identificar os talentos. Supervisores viraram gerentes, gerentes viraram diretores, e várias pessoas que entendiam foram acumulando funções. Então, eu via que as pessoas que se dedicavam muito, isso superava até qualquer qualificação. Então, acho que se você está dentro de uma organização, tenta aprender o que o seu colega do lado está fazendo, tenta ver se você tem espaço para você crescer, se dedicando, fazendo mais do que é a tua obrigação. O mercado é difícil, realmente. E quem está começando a empreender, eu acho que sempre tem muito medo, né? Medo de dar errado. E a gente não tem que ter medo de errar. Eu acho que errar pequeno, né? Corrigir muito rápido. Eu sei que isso é difícil que eu estou falando, mas é muito melhor a gente chegar numa idade e se arrepender de algo que deu errado do que se arrepender do que você não tentou fazer. Acho que isso é muito importante, eu já escutei isso muitas vezes na minha vida. E foco. Quantos amigos meus que eu vejo, que estão próximos, alguns que inclusive fizeram algumas coisas que têm alguma similaridade com o que a gente faz, ou que até prestaram algum serviço para a gente, e eu dava um pouco de tempo para eles e dizia, gente, para de dar tiro para tudo que é lado, vê o que você é melhor, te foca ali. Diversificação é importante, mas primeiro se torna especialista. Então, se você tem alguma coisa que você quer fazer, cuida para não dar tiro para tudo que é lado, porque tem muita concorrência e todo mundo está tentando ser especialista em algum setor, em algum lugar. Foco. Foco e dedicação. É assim, não tem janta e almoço de graça, gente. É muita dedicação. Qualquer negócio, é só olhar a história de todo mundo aí. Difícil você ver alguém que pode até ter tido um sucesso momentâneo por ter tido muita sorte, mas depois se manter, não se mantém, né? A gente vive num país de tantas incertezas, um país tão instável, aqui não dá para parar. A bicicleta tem que girar o tempo inteiro. Como fornecedor de material esportivo, queria que tu falasse um pouco sobre a relação das empresas com os clubes de futebol no Brasil, como é que isso se dá e que
particularidades, tem alguma história bacana para contar sobre Ele ia comprar o Inter. O Inter ia virar SAF, o Pedro ia ser o dono. Sabe que essa história é interessante, porque meu pai é fanático pelo Inter. Fanático demais. Irmão gêmeo do Alexandre, que é fanático pelo Grêmio. Fanático. Uma coisa deu errado aí nesse Ele é um grande apoiador lá, né? Os dois, para os dois lados. Mas a gente foi muito intenso em futebol. Nessa época que a Vulcabras vinha crescendo muito, até os anos de 2010, mais ou menos. Nós temos a alegria de dizer que nós fomos patrocinadores do Inter quando ele foi campeão mundial, que era a Reebok, era a Vulcabras que patrocinava. Tivemos muita sorte com os patrocínios naquela época. Acho que quando você está mais presente no futebol, você acaba vendo o futebol um pouco mais pragmático, menos com o coração, né? Porque de fato são empresas, são interesses, tem... Não fica nem brabo com o Edenilson. Saiu do... A gente vê que as empresas precisam, os clubes precisam ser bem cuidados como empresas, não adianta, tem que pagar folha, tem que contratar, tem que ir bem, quando vai bem fatura mais, vende mais camisa, etc. Você perde um pouco a paixão, eu acho, e vê mais pragmaticamente. Mas hoje a gente não tem mais times de futebol, agora que a gente licenciou a Mizuno, nós voltamos a fazer chuteira e vamos voltar ao futebol, com patrocínio de times novamente. Estou um pouco fora, estou me reinformando aqui um pouco como é que estão as SAFs, as coisas e tal, mas nós não vamos fazer investimentos em times de futebol, não. Nós vamos continuar sendo apoiadores ou fãs. Quais são os desafios, os 3 maiores desafios que tu acha que o Brasil enfrenta hoje e precisa ajustar? Quais são os desafios que tu enxerga para o Brasil, assim? Como é que o Brasil sai do 0 para 1? O que está faltando para o Brasil decolar? Fora o Tarcísio de presidente. Fora isso. Ferri, o Brasil é o país mais rico do mundo. Só a gente não sabe, eu acho. Eu acho que no Brasil falta, nesse momento, um cuidado especial com as suas indústrias. É um país que precisa empregar. A gente tem que cuidar, então, da concorrência desleal que vem da Ásia. Isso é algo que poderia transformar o Brasil também em um grande exportador de calçados e de todo produto industrializado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que falta, pelo lado dos governos, eu não estou falando de um governo específico, mas eu acho que falta mais união e previsibilidade. Eu acho que o Brasil sofre de falta de previsibilidade. Quando eu compro uma máquina, eu preciso amortizar essa máquina em alguns anos. Eu não consigo saber exatamente o que vai acontecer no próximo ano, nos próximos anos. E isso é difícil para quem quer empreender no país. Então, acho que falta previsibilidade, falta união e falta condições igualitárias de produção num país que precisa empregar. Porque o Brasil, ele precisa também voltar a ter um pouco de... Eu acho que tem que voltar a ter um pouco de orgulho próprio. Eu acho que a gente perdeu um pouco de orgulho. Eu acho que a gente viu agora, recentemente, para quem gosta de automobilismo como eu, a Fórmula 1 falando muito sobre a Ayrton Senna. Eu acho que falta um pouco desse patriotismo, sabe? Eu acho que a gente foi perdendo muito. O Brasil está muito dividido, o Brasil deveria se unir independente de qualquer coisa, independente dos governos, de tudo. O Brasil é muito forte, tem associações muito fortes, associação do agro, associação do calçado, das indústrias. Eu acho que o Brasil falta se unir mais e se dar conta de que é um país riquíssimo, que poderia ter muita industrialização aqui, fora todo o celeiro, né, que é o Brasil, de comida, de exportação, o mundo crescendo do jeito que vai crescendo. Quem é que vai vender mais um copo de suco de laranja, mais um pedaço de carne? Né? O Brasil tem tudo para continuar crescendo, precisa só se organizar. Ô Pedro, quem é a pessoa mais inteligente que você já conheceu? Não vale família. Uma boa pergunta. É a clássica aqui do podcast. Eu devia ter pensado antes para ver quem que eu falo sobre inteligência.
Nossa. Não vale família, né? A família sempre foi muito presente. É aquele cara que tu teve junto, que tu conhece, assim, esse cara é absurdo, fora da curva. Esse é o cara que tu teria que te lembrar. Tu lembra de alguns aí, tu tá te fazendo, mas eu vou deixar tu escolher, pensar. Dá umas 3 dicas aí. Eu vou te dar uns segundos É para. ruim falar um, né? Mas... Podcast é assim, né? Tem que falar o mais inteligente que tu já conheceu. E aí a gente faz a última pergunta, e aí a gente já estourou, né, pra variar, mas vamos lá. Dá uma dica aí, quem que tu acha? O cara que eu já conheci pessoalmente? Não, você acha, você disse que eu conheço vários. Que setor o que tá eu falando? já tive junto e que fiz algumas reuniões, o mais brilhante que eu já conheci foi o Esteves. O cara, ele tá em outro nível, assim. Que eu lembre, assim, que eu tive com ele algumas vezes, eu nunca vi... O desgraçado, em 15 dias, estava especialista em pandemia, em doença, o caralho. Eu falei, cara, é demais pra minha cabeça isso. Eu convivi pouco com o Esteves, eu acho que mais na época do re-IPO, e realmente é um cara que me impressionou bastante. Essa turma toda de bancos tem impressionado bastante, sim. Acho que eles têm convivido numa esfera onde parece que tem tanta informação e tanto conhecimento, a gente fica um pouco mais preso, talvez num operacional maior pela dificuldade que tem os negócios. Mas sim, pode ser o André Esteves, pode ser um cara eu achei que ia falar o Galeazzi. Eu pensei nele, eu pensei no Cláudio, sim. Eu acho que, na verdade, o Cláudio me ensinou muitas coisas, né? Essas frases, é melhor um fim horroroso que um horror sem fim, que é Maquiavel, era muito falado. Se você tem Melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Foi hoje de manhã eu mandei um áudio na nossa plataforma, né? E o dólar abriu 1,90 de alta. Eu falei eu falei publicamente, inclusive escrevi no Twitter, lá tem uns 50 pessoas me xingando que o dólar ia fechar em queda hoje. O dólar nesse momento tá 0,70 de queda. Uhum. E eu falei uma coisa que é assim, a expectativa, não ter uma decisão, né? Não ter um fim é o que deixava o dólar muito tenso. Não saber o que... Agora que já tá pacificado. Deu Trump, e aí o dólar caiu de 2 de alta para 1 de queda. Oscilou quase 3% aí durante o dia. Então, a falta de definição também cria insegurança, né? Esse é o problema, uma coisa que acontece muito no mercado financeiro, né? A falta de definição. Mas só para terminar de responder essa tua pergunta, eu acho que o Cláudio serve muito porque o Cláudio fez tantas reestruturações importantes no Brasil, então ele era muito pragmático. Ele era uma pessoa que pensava sem nenhum preconceito, né? Você tinha que tomar as decisões certas ou erradas e isso foi muito importante para mim. E eu via que ele tinha uma bagagem muito grande. Eu acho que serve o Cláudio, sim. Qual o sonho grande do Pedro Bartelli para a gente encerrar? Eu estou num momento de vida que eu quero estar me cuidando mais, ter mais qualidade de vida. Eu estou bem, mas quero ver a Vulcabras maior. Quero ver a Vulcabras... Eu acho que todo o trabalho que a gente teve aqui de fazer essa empresa de como ela está hoje, ela pode mais. Então, meu grande sonho é ver a Vulcabras crescendo e, quem sabe lá, Olímpicos se internacionalizando. Isso seria um próximo passo importante. 2030, 30 bi de market cap, Vulcabras? Tomara. Está registrado aqui no podcast Café com Ferri, com vocês, Pedro Bartelli. Nós vamos para a sessão presentes. E eu fui o primeiro cara no Brasil a dizer que a primeira empresa brasileira a bater 1 trilhão de valor de mercado ia ser o Nubank. E fui muito desdenhado. Aguardem, já está na metade. Presentes. Vamos para a sessão presentes. Vamos ver. 30 bi 2030. Caneca do podcast. Dá pra
Sérgio da Vulcabras. Muito obrigado, será bem usada. Podia ter pego a camisa preta pra ele usar. Vê qual camisa que veio aqui. Camisa da Sérgio K. Vocês estão precisando, vai ter que carregar tudo. Eu gosto de azul, apesar de ser do Inter, eu gosto muito de azul. Gosto do Sérgio K também. Você ganhou um ano da ferramenta de inteligência artificial da Adapta. Cara, isso é legal. Então Os isso aqui cursos de inteligência Tem artificial, curso os caras para são como usar a bons, inteligência são bons. artificial, como usar para ajudar, enfim. Tem uma camisetinha da Adapta aqui também. Muito obrigado. E o kit churrasco Obrigado, da... Kit churras. Pô, mas isso é muito. É Natal? É Natal. Não, aqui não tem brinde. Natal, é, cara. é presente. É Natal. Se a Vulcabras patrocinasse, a gente ia dar um tênis. Olha, que Aí, legal, quando a Vulcabras for um patrocinador aqui, ô Coleta, nós vamos dar um corre pra turma. Imagina, Muito já bem. pensou? É, pô. Pô, tem faca boa aqui e tudo. Tem, Pô, faca. muito obrigado. E tem carne também. ó. Nossa senhora. Agora, vai levar isso. cara, os convidados agora, eles chegam aqui, cara, eles não Tem que conseguem levar nem o sair assistente. do escritório de tanta coisa que os caras Muito fazem. obrigado. Eu fechei Adorei o patrocínio adorei os presentes. Vou Fechei dar o a todos. patrocínio com a Minerva. Eu falei, cara, eu preciso só de um kit, aquele que tu mandou uma vez pra minha casa, com carnes e tal. Mas como assim? É, pra todos os convidados o kit. Daí ele... não, tá bom, tá fechado. Gente, Pedro Martelli, um dos maiores empresários do Brasil hoje, no Café com Ferri. O homem fez a reindustrialização brasileira. Ele fez Como um diria- re-IPO também. E o, como diria Paulo Roberto Nunes